Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Adriana Bandeira e hoje eu trago para vocês a adaptação de um jogo que eu fiz no PowerPoint para o Excel. Mas primeiro eu vou mostrar esse jogo novamente no PowerPoint, caso você ainda não conheça. Esse é o jogo ASMD, que ele vai tratar adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós temos aqui 5 equipes e aí nós temos 3 dados. Quando eu clico no Play, ele vai sortear um número de dado, depois vai sortear o segundo e depois o terceiro. E aí nós temos o seguinte, com esses 3 números que foram gerados aleatoriamente, nós precisamos fazer operações matemáticas para poder chegar no número 1. Nesse caso, por exemplo, 3 menos 1 vai dar 2, 2 menos 1 vai dar 1, então eu consegui chegar no número 1. Eu vou clicar aqui nesse peão vermelho e ele vai subir uma casinha. Assim vamos fazer para todos os outros participantes. E aí, agora a gente vai fazer novamente, né, o sorteio de mais 3 números. E agora, com esses números aqui, nós vamos ter que chegar no número 2. Por exemplo, 5 menos 4, 1, 1 mais 1, 2. Então, cheguei no número 2 e eu vou subindo até chegar lá no número 10. Esse daqui é o jogo que foi feito no PowerPoint, que é o jogo da ASMD. Esse jogo está disponível para venda no site estudioofficegamificação.com.br e durante todo o mês de janeiro, todos os jogos vão estar com 30% de desconto. Então, se você ainda não adquiriu o seu jogo, corre lá, aproveita, porque o mês já está acabando. E agora eu vou mostrar para vocês 2 versões que eu fiz desse mesmo jogo no Excel. As versões no Excel foi o seguinte, aqui nós temos o mesmo tabuleiro, né, com 5 participantes, mas pode ser mais, pode ser menos, basta você editar a questão do tabuleiro, e aqui nós temos os 3 dados. Na realidade, essa daqui é a maneira mais simples, então ele não é dado, eles são números mesmo, tá? Que vão ser gerados aleatoriamente. Então aqui, quando eu aperto F9 para começar o jogo, ele gerou 3 números aleatórios. Então, nesse caso, 6, 4 e 3. Como é que a gente conseguiria chegar no número 1? 6 menos 4, 2. 3 menos 2, 1. Conseguimos chegar no número 1. Aí eu vou fazer o quê? No número 1, eu vou digitar a letra X e vou dar Enter. Quando eu digitar X e Enter para dizer que consegui, agora é a vez do outro time. E aí, já gerou outros 3 números aqui aleatórios. Vamos supor aqui que com esses 3 números a gente não consiga chegar no número 1. Então, é a vez do próximo time. Eu vou apertar F9 para sortear os números aleatórios. E aí nós temos outros 3 números. Se a gente conseguir chegar no número 1, nós vamos colocar X e vamos dar Enter. Então, toda vez que eu coloco X e Enter, ele gera os números aleatórios, né? E significa que a gente vai subir sempre uma casa. Se por acaso chegar um momento em que eu não consiga achar um número, então a gente aperta F9 para poder gerar os números aleatórios. Aqui, como são 3 times, eu coloquei tudo colorido. Então, cada tabuleiro desse aqui, ó, ele equivale a uma cor. Então, à medida que a gente vai subindo, vai ficando colorido aqui da cor do time. Essa daqui é uma versão um pouco mais trabalhosa, mas que não é impossível de ser feita. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Agora, um recado importante para você que sabe que o Excel é muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia e principalmente no meio corporativo. Eu tenho um curso que é o Excel para Empresas. Esse curso é voltado para dicas para processo seletivo. Então, se isso te interessa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Clica, se inscreva e seja meu aluno. Agora, vamos lá para o nosso passo a passo. Eu vou abrir aqui uma planilha nova, e a planilha, quando a gente abre o Excel, ela tá dessa forma. Vamos começar com o nosso tabuleiro, tá? Então, aqui, ó, a gente vai começar pelo número 10, vai dar Enter 9, Enter 8, eu vou selecionar essas três células e vou arrastar até o número 1. Beleza. Vou copiar e colar quantas equipes você quiser fazer, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar 5. E já vamos ajeitar o tamanho da nossa fonte, qual fonte você deseja, qual cor, tudo isso. Como eu selecionei aqui as colunas, ó, se eu colocar o mouse entre uma coluna e outra, ele vai formar essa cruz, e aí a gente consegue arrastar dessa forma, todos vão ficar com o mesmo tamanho, todas as colunas vão ficar com o mesmo tamanho, tá? Aqui eu já vou centralizar e alinhar ao meio. Nas linhas, a mesma coisa, então eu vou selecionar as linhas, vou colocar o mouse entre uma linha e outra e vou aumentar.
ok? Vou só excluir algumas linhas aqui para cima, que é para ficar mais centralizado o nosso tabuleiro. Aqui eu vou selecionar tudo, vou colocar uma borda, todas as bordas, e vou deixar uma cor aqui, um cinza clarinho. A proposta é o seguinte, à medida que eu for avançando, eu vou colocar a letra X, vou dar Enter, e vai ficar o quê? Vai ficar colorido. Então, como é que a gente faz dessa forma? Eu vou fazer uma formatação condicional. Então, eu vou selecionar todas os meus números, né, de uma coluna, só de uma coluna, venho aqui, ó, em página inicial, formatação condicional, e vamos em nova regra. Na regra, nós vamos fazer o seguinte, usar apenas células que contenham, e aqui nós vamos colocar, ao invés de valor da célula, vamos colocar texto específico, contém, pode deixar contém aqui, eu vou colocar a letra X. Então, ou seja, tudo que for X, tudo que tiver X, ele vai formatar. Qual que é o tipo de formatação que eu quero? Então, eu vou clicar aqui em formatar. No preenchimento, você vai escolher a cor de um time, então, por exemplo, esse vinho. E na fonte, eu vou colocar branco, né, para ficar mais em ênfase. Ok, ele vai ficar dessa forma, ok. Então, se aqui eu coloco X, ele já vai ficar o quê, ó? Vermelho, tá? Agora, nós vamos selecionar essa mesma coluna que a gente fez a formatação. Vamos clicar em pincel de formatação e vamos selecionar aqui, ó, na próxima coluna. Aqui, como eu acabei copiando a formatação, se eu colocar X, ele vai ficar o quê? Vermelho. Só que a gente vai alterar isso daqui para, ao invés de ficar vermelho, ficar azul, por exemplo. Então, eu vou selecionar a segunda coluna, vem formatação condicional, gerenciar regras. Então, ela já tem a regra aqui para ficar vermelha. Eu vou aqui editar regra e só vou atualizar aqui no cenário de formatação. Então, formatar, eu venho em preenchimento e coloco a cor verde. Ok e ok. Ok novamente. Ficou, então, verde. Vamos lá, clicar no opção de formatação, selecionar a terceira coluna. Aqui vai ficar o quê? Vai continuar verde, porque eu acabei, ó, colocando a mesma formatação. Mas aí nós vamos selecionar essa terceira, vamos em formatação condicional, gerenciar regras, editar regra. Aqui em formatar, nós vamos escolher outra cor. Então, aqui, azul. Ok, ok e ok. Mesma coisa nós vamos fazer para as outras duas colunas, tá bom? Então, aqui o nosso tabuleiro já está pronto, com todo colorido, representando cada coluna um time. E agora nós vamos fazer a questão dos números aleatórios. Então, aqui eu vou selecionar algumas células e vou mesclar, para ficar um pouco maior, né? E eu vou colocar a fórmula aleatório entre. A fórmula aleatório entre, ela vai formar números aleatórios desde o primeiro número que a gente coloca até o último. Como eu estou falando de dado, então vai ser do dado normal, né? Porque tem vários tipos de dados, do dado mais comum, digamos assim. Então, nós vamos colocar números aleatórios de 1 até 6. Então, a fórmula é igual aleatório entre, abre parênteses, coloco o número 1, porque é o primeiro número do dado, ponto e vírgula, número 6, fecha parênteses e dá Enter. Então, ele já tá aqui. Eu só preciso fazer o quê? Arrumar a formatação. Então, coloque um número maior, coloque centralizado e também coloque a cor que desejar. Aqui vou colocar vermelho e a cor branca. Fiz isso daqui, eu só vou copiar, vou selecionar aqui e vou colar. Se quiser, pode fazer o quê? Colocar outras cores. Agora, a gente vai aqui, ó, em exibir e vamos tirar linhas de grade e ficou branquinho, tá? Essa daqui é a versão mais simples. Agora, eu vou mostrar como que é feita a versão no dado, tá bom? Para isso, eu só vou excluir aqui, ó, esses sorteios que eu já tinha feito, porque eu vou aproveitar esse tabuleiro, tá? E aí, eu vou selecionar mais colunas aqui. Eu vou voltar também com as linhas de grade, para ficar melhor o entendimento, depois a gente tira. Ok, a questão do tabuleiro, você já sabe como é que faz. E agora, nós vamos fazer o dado. Como que é feito esse dado? Primeiro, nós vamos selecionar 9 células, sendo 3 linhas de 3 colunas, tá? Então, aqui eu vou selecionar essas 3 e eu venho aqui em página inicial, vou colocar todas as bordas só para ficar melhor,
para a gente poder entender. Depois eu vou tirar isso daqui. Esse espaço vai ser o espaço do nosso dado. Então, aqui o número 1 vai ficar uma bolinha aqui. Se for 2, vai ficar 2 bolinhas. Se for 3, vai ficar 3 aqui, entendeu? Se for 4, vai ser cada uma num canto. E assim por diante. Então, essas 9 células vão ser o espaço do nosso dado. Então, aqui para ficar mais fácil o entendimento, eu peguei uma foto na internet mostrando como que é distribuído as bolinhas, né? As numerações dos dados, tá? Nesse campo aqui embaixo, eu vou colocar o número 1. Então, aqui embaixo, eu vou colocar o número 1, para a gente poder fazer as nossas fórmulas. Como é que vai funcionar, tá? Quando eu tiver aqui o número 1, vai constar aqui uma bolinha, que representa o dado número 1. Se eu colocar aqui número 2, vai ficar 2 bolinhas pintadas. Se eu colocar número 3, vai ficar 3 e assim por diante. Então, aqui dentro dessas 9 células, vão ter fórmulas que vão puxar como referência esse número aqui, tá? O número que eu coloquei. Para a gente poder fazer essa função, nós vamos utilizar a função se, que é uma função lógica. Então, se esse número for 1, aqui vai ficar uma bolinha. Se esse número for 2, vai ficar 2 bolinhas e assim por diante, tá bom? Agora, como é que a gente consegue colocar um círculo, né, uma bolinha no Excel ao invés do número? Porque a gente consegue colocar letras, números, caractere especial, mas e a bolinha? Como é que é feito, né? Então, aqui, ó, eu vou selecionar outra célula e se eu for inserir símbolos, a gente tem vários símbolos aqui. De acordo com a nomenclatura da fonte que a gente altera, a gente vai ter tipos de letras diferentes e também nós vamos ter símbolos, tá? Aí nós temos aqui, ó, essa fonte. Nessa fonte aqui, eu tenho um círculo. Então, se eu clicar nesse círculo, ele vai mostrar assim, ó, código do caractere, 108. Então, grave esse número, 108. O que acontece, então? Se eu venho aqui numa célula qualquer e coloco igual, caractere, abro parênteses, coloco o número 108, fecho parênteses e dou Enter, aqui ele apareceu esse símbolo. Então, por que não apareceu a bolinha, ao invés de aparecer esse símbolo aqui, né, essa letra? Porque quando eu selecionei essa célula, aqui ele está como calibre. Mas se eu vier aqui e colocar a mesma fonte que eu escolhi lá no inserir símbolo, ele vai transformar numa bolinha, tá bom? Só que aqui a gente vai fazer a função, por enquanto não vamos formatar na fonte adequada, para ficar melhor, para que vocês consigam visualizar, depois a gente edita. Mas é só para saber como é que a gente vai inserir essa bolinha. Então, vamos começar. Se eu colocar aqui o número 1, somente esse campo aqui, ó, vai ter que ter a bolinha, né? Agora, a pergunta que eu faço, qual outra numeração do dado também tem bolinha aqui no meio? Nós temos o número 1, nós temos o 3 e nós temos o 5. Então, nesse campo, eu vou fazer uma função se, colocando se esse número for igual a 1, ou for igual a 3, ou for igual a 5, vai aparecer uma bolinha aqui no meio. Se porventura for um outro número qualquer, vai ficar vazio, não vai aparecer nada, tá bom? Então, aqui vai ser um se ou. Eu vou clicar, então, nessa célula do meio, que é onde eu quero fazer a fórmula. Vou colocar igual e vamos começar. Se, abre parênteses, ou, abre parênteses novamente. Então, se esta célula aqui, eu cliquei nela, é importante que você trave essa célula. Como é que a gente trava? Aperta F4. Quando eu aperto F4, aparece um cifrão entre a coluna e a linha, tá? Entre o endereço da coluna e a linha. A gente vai fazer isso. Por quê? Às vezes eu vou pegar a fórmula de um lado e vou colar em outro lugar. Então, se eu colo e por acaso eu não travo aqui, ele vai mudar a célula de lugar. Se ele muda, automaticamente vai interferir em toda a minha função. Então, como eu não quero que esse número aqui, ó, que essa célula seja alterada, eu vou travá-la, tá bom? Então, beleza. Então, se essa célula for igual a 1, ou, então, vou colocar ponto e vírgula para dizer esse ou. Se nesse lugar aqui, cliquei, vou apertar F4 para travar, for igual a 3, ou, ponto e vírgula. Se esse lugar aqui, trava, F4, for igual a 5, vou fechar parênteses. Então, eu coloquei aqui os 3 números,
Se tudo isso aqui for igual a 1, 3 ou 5, ponto e vírgula, vai aparecer o quê? Vai aparecer o carácter 108. Porque a gente sabe que esse carácter 108 vai virar bolinha depois, né? Caso ao contrário, ponto e vírgula, eu não quero que apareça nada. Como é que eu represento um vazio no Excel? Abrindo e fechando aspas. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Beleza, observou que aqui já apareceu aquele símbolo, né? Ok. Se eu coloco o número 3, apareceu. Se eu coloco o número 5, apareceu. E se eu colocar o número 6, ficou vazio, tá bom? Então, o número 1 nós já fizemos. Vou tirar aqui essa cor pra gente poder fazer o número 2, pra poder entender. O número 2, nós temos uma bolinha aqui. Vou pintar pra ficar melhor. E aqui. Vamos pensar o seguinte. Qual outra numeração do dado tem bolinha aqui em cima? Eu tenho o número 2, tenho o número 3, 4, 5 e 6. Ou seja, só o número 1 que não tem bolinha. Então, o que a gente pode fazer? Se esse número for diferente de 1, então vai aparecer essa bolinha. Caso ao contrário, ele vai aparecer vazio. Vai ficar mais fácil a função assim, né? Então, igual se esse número, trava F4, for diferente de 1. Como é que eu coloco diferente no Excel? Eu coloco esses símbolos aqui, ó. Os símbolos de menor e maior, tá? Então, se essa célula for diferente de 1, ponto e vírgula, vai aparecer o quê? O carácter 108. Caso ao contrário, ponto e vírgula, vai aparecer vazio. Então, eu abro, fecho aspas e vou fechar parênteses e vou dar Enter. Ó, o número 2 tá aí, 3. O 3 já apareceu essa bolinha aqui, porque a gente já deixou ela formatada, né? Mas se eu coloco o número 1, ficou vazio, tá bom? Da mesma forma, aqui embaixo, ele também vai aparecer a bolinha, todos os outros números diferentes de 1. Então, eu posso copiar isso daqui, venho aqui e colo. Por isso, a necessidade de travar essa célula aqui embaixo. Porque se eu não tivesse travado, quando eu colasse aqui, daria erro na minha fórmula. Então, o número 1 nós já fizemos, que ficou aqui no meio. O número 2 também nós já fizemos, que foram essas extremidades. O número 3 também já está pronto, que ele ficou pronto de quebra, né? Fazendo o 1 e o 2. Agora, vamos para o número 4. Então, eu vou aqui pintar de novo. Aliás, o número 4 eu só vou precisar aqui, ó. Aqui e aqui. Esses dois campos já têm função e eu preciso fazer aqui e aqui. Vamos pensar o seguinte. Nessa aqui de baixo, quais outros números do dado tem bolinha aqui embaixo? Nós temos o 4, o 5 e o 6. Então, vamos fazer um se ou. Igual se, abre parênteses, ou, abre parênteses. Se este lugar aqui, trava, né? Aperta F4, for igual a 4, ponto e vírgula, ou este lugar, aperta F4, for igual a 5, ou, ponto e vírgula, se esse lugar, trava, apertando F4, for igual a 6, fechei parênteses. Então, se for toda essa condição, ponto e vírgula, vai aparecer o quê? Carácter, abre parênteses, 108, fecha parênteses. Caso ao contrário, se não for 4, 5 ou 6, eu quero que apareça vazio. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Então, o 4 tá aqui, o 5 tá aqui, o 6 tá aqui, o 1 não tá, porque aqui não tem bolinha, não é o número 1, né? Da mesma forma, eu vou copiar isso daqui e vou colar pro lado de cá, porque tanto 4, 5 e 6 tem bolinhas aqui em cima também, tá bom? Então, o 4 já foi. Vamos pro 5. O 5 também está completo, ó. Todos os locais, né? Todos os locais onde tem que ter bolinha no número 5 já tem também. Agora, o número 6. Bom, o número 6 está faltando o quê? Uma bolinha aqui e outra aqui. E quais outros números do dado tem bolinhas aqui nesse campo, né? Nessa metade aqui? Nenhuma, só o 6. Então, eu posso fazer um se esse número for igual a 6, vai aparecer bolinha. Se não for igual a 6, vai ficar vazio. Então, igual se, abre parênteses,
clica lá na célula, aperta F4 para travar. Então, se este número for igual a 6, ponto e vírgula, vai aparecer o quê? O caractere 108. Fechei parênteses. Caso contrário, vai aparecer vazio. Fechei parênteses e dou Enter. Copio aqui e colo aqui. Então, agora, o nosso primeiro dado, ele está pronto. Vou deletar esse dado. Agora, nós vamos selecionar esse nosso campo, que é o nosso dado, e vamos trocar a fonte para esta, que é onde tem o círculo. Então, eu transformei ele numa bolinha. Vamos colocar centralizado, alinhar ao meio. Vamos aumentar, né, bastante aqui, ó, a fonte, né, para ficar com mais cara de dado. E aí, agora, eu posso selecionar tudo. Vamos tirar aqui essas bordas, né, tirei as bordas, só vou colocar uma borda aqui, ó, na extremidade, né, então, todas bordas externas. Ficou assim. Se a gente vier aqui em exibir, tirar linhas de grade, ficou dessa forma, tá? Ah, eu vou pintar aqui tudo de uma cor, então vou colocar aqui de novo o vinho e vou colocar a fonte branca. Então, ficou assim. Agora, para que esses números rodem aleatoriamente, porque eu não vou ficar aqui, né? Agora é o número 1, o número 2. Então, eu vou colocar o quê? A fórmula aleatório entre. Então, eu vou trocar este número por fórmula. Aleatório entre, abro parênteses, 1,6. Fecho parênteses, dou Enter. Agora, ó, se eu apertar F9, vai mudar o número automaticamente e vai ser mudado também lá no meu dado, certo? Prontinho. Agora, eu vou copiar essas informações todas. Copio. Vou pular aqui uma célula e vou colar. Só que na hora que eu colo, o que que acontece? Aqui, essa função aleatória veio para cá, ok. Só que todo esse dado tá puxando as informações daqui, ó. Tanto é que se eu apertar F9, ó, aqui ficou 3. Ele vai referir aqui a 3 também, mas ele deveria ser o quê? Somente 1. Por qual motivo que ele fez isso? Porque essas funções, elas estão travadas nessa célula. Então, eu vou ter que mudar a referência dessa célula para essa daqui. Entenda o seguinte, qual que é o endereço onde está o número 3? O endereço número 3 é o E9, coluna E, linha 9. Qual que é o endereço desse daqui? I9. Então, eu vou trocar tudo que for E9 para I9. Ó, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar aqui, vou copiar essa referência, esse E9, tá? Copiei tudo. Aperto ESC. Vou selecionar de novo tudo, vou dar um Ctrl L, que é um atalho de localizar, e vou colar aqui o meu endereço, E9. E vou substituir. Substituir por quê? Vou colar aqui de novo e só vou trocar a coluna, que é a I9. Então, ou seja, vou poder puxar essa referência, vou aqui em substituir tudo. Ok, ele fez 13 substituições. Agora, ó, se eu aperto F9, agora tá certinho. 4, 1, 2, 4, 6, tudo bem? Da mesma forma, eu vou copiar aqui e vou colar o outro dado. Então, esse dado aqui tá puxando as referências daqui, ó, dessa daqui. Então, eu vou trocar a minha referência, que é I9 para M9. Então, vamos aqui, selecionar, Ctrl L. Aqui nós já temos o endereço, só vou alterar aqui para I9 e vou substituir para M9, né? M9. Substituir tudo, fez 3 substituições, ok. Agora, ó, está prontinho. Preciso desses números aqui embaixo? Bom, eu preciso que ele se mantenha aqui, porque ele tá usando ele como referência, né? Mas aqui, ó, eu pinto de branco e pronto. Ficou agora desse jeito. Para dar um charme a mais, eu vou colocar os dados coloridos. E ainda para ficar melhor, eu venho aqui, ó, inserir formas. Vou pegar um retângulo de cantos arredondados, vou cobrir em cima desse meu dado aqui, ó. Vou diminuir para que ele fique um pouquinho para fora, tá vendo? Aqui eu vou tirar o contorno e no contorno da forma eu vou colocar branco e vou aumentar a espessura desse contorno. Provavelmente eu preciso do número 10. Eu venho aqui, ó, mais linhas
e vou trocar aqui de 6 pontos para 10 pontos. Pra que isso, né? Pra poder deixar esse cantinho aqui, ó, arredondado, tá vendo a diferença? Ó, ele ficou arredondado ao invés daqui ter ficado pontudo, né? Ficar quadrado, ó. Vou colocar uma outra cor aqui para entender melhor. Aí, tá vendo, ó? Aí ele vai fazer essa moldura. Só que aí a gente vai pintar de branco pra dar o ar de que ele tem o quê? Uma curvinha. E tá prontinho o nosso jogo. Apertando F9, sorteia então os dados e a gente vai seguindo no tabuleiro, né? Digitando Enter e vai subindo aqui até chegar ao número 10. Essa daqui é a proposta do vídeo de hoje, para mostrar que o Excel é muito além de planilhas e que a gente consegue readequar alguns jogos, né, feitos no PowerPoint ou em qualquer outra ferramenta para o Excel. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. E para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima.